Olá, queridos amigos e companheiros que acompanham nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro, um momento com Jesus. Lembremos, meus amigos, recomendamos e sugerimos para que vocês pratiquem o Evangelho no lar. Levem os ensinamentos do Cristo para os seus lares, para as suas famílias, para vocês mesmos. Levem as bem-aventuranças do Cristo para que vocês possam se sentir cada vez mais elevados de coração, para que o lar de vocês possa adquirir mais harmonia e elevação. Espiritualmente falando, então, os conceitos espíritas, para que vocês elevem a vibração do lar e proteja seus lares com as barreiras energéticas, eletromagnéticas da espiritualidade. Em essência, com os fluidos magnéticos da espiritualidade superior que irão trabalhar no seu lar com mais tranquilidade e harmonia. Lembremos que os espíritos superiores, nossos irmãos, adoram o bem, estão mais presentes em larga escala nos lares que existe o bem como predominância. Lembrem-se disso. Lembre-se, meus amigos, que a espiritualidade superior gosta de um lar em equilíbrio, de vibrações elevadas, e não de um lar que tem vibrações baixas e apenas desarmonia. Para isso, recomendamos que vocês leiam pelo menos uma vez na semana o Evangelho segundo o Espiritismo, acompanhado de qualquer uma outra obra espírita que te traza prazer em refletir uma lição, seja ela por Emmanuel, por Joana de Ângeles, por Amélia Rodrigues, por Manuel Filomeno de Miranda, por Neo Lúcio, que é nesse nosso irmão espiritual que trouxe essa bela obra que nós estamos fazendo, nossos encontros. Então, durante 30 minutos, 15 minutos, cada reflexão já é o suficiente para que vocês aprendam mais sobre o Evangelho do Cristo. E vamos começar. Hoje Jesus, nosso celeste amigo, vai falar sobre o educador conturbado, no nosso 47º encontro, Momento com Jesus. Queridos irmãos, nós estamos na reta final de nossos encontros. Esse livro nos proporciona 50 encontros com Jesus, todos na casa de Simão Pedro, quando ele se reunia com os apóstolos e aqueles simpatizantes da sua nova doutrina para ensinar, para falar de temas diversos, como o de hoje. O educador conturbado. Comentava André, o apóstolo prestativo, as dificuldades para aperfeiçoar-se às verdades novas, quando Jesus narrou para a edificação de todos. Então, meus amigos, há 2000 anos, os ensinamentos do Cristo eram uma verdade nova. Mas hoje, ainda nós nos encontramos a praticar as verdades do Cristo, com dificuldades. É sobre essas dificuldades, é sobre como nós iremos encarar os novos ensinamentos e praticá-lo, que Jesus vai nos dar a dica hoje. Um homem singularmente forte que se especializara em variado serviço de reparação e reajustamento, foi convidado por um anjo a consertar um aleijado que aspirava ao ingresso no paraíso e aceitou a tarefa. Avizinhou-se do enfermo, de martelo em punho, e não obstante os gritos e lágrimas que a sua obra arrancava do infeliz, aprimorando-o dia a dia, cumpriu o prometido. Então, um anjo dos céus recrutou um de nossos irmãos encarnados para reajustar pessoas encarnadas. E, com muito zelo, com muito trabalho, ele conseguiu reajustar a primeira,
que estava precisando, conforme o Neo Lúcio narrou, de algumas marteladas, no sentido configurado, certo? Claramente, né? Claro que ele não ia dar martelada na pessoa, mas é o sentido de rusticidade, de fazer aquilo com vontade, fazer de uma maneira mais rústica também. O mensageiro divino, satisfeito, rogou-lhe a contribuição no aperfeiçoamento de uma velha coxa que desejava ardentemente a entrada na corte celeste. O trabalhador robusto, indiferente aos gemidos da anciã, impôs a disciplina curativa. Gradativamente, colocou-a em condição de subir às esferas sublimes. Então, acompanhando essa história, vejamos que esse mensageiro, recrutado pelo querido amigo anjo, está trabalhando para ajudar pessoas a entrar no reino divino, a ocupar um lugar na espiritualidade superior, a elevar-se de coração. E está conseguindo. Mas vejam bem como o Neo Lúcio nos falou, com indiferença ele estava conduzindo essas pessoas, reajustando elas. Eu vou dar uma ênfase na indiferença para que nós possamos no final debater melhor sobre esse assunto. Então, com indiferença, o ministro do Alto Jubiloso solicitou-lhe o concurso do refazimento de um homem chagado e aflito, que anelava a beatitude edênica, ou seja, mais um que queria ter boas aventuranças, ou estar em um local de bem-aventuranças. O concertador não hesitou, absolutamente inacessível ao petitórios do infortunado, queimou-lhe as úlceras com atenção e rigor, pondo-o em posição de elevar-se. Então, mais uma vez, ele curou esta pessoa com rigor. Terminada a tarefa, o anjo retornou e requisitou-lhe a cooperação em benefício de um jovem perdido em maus costumes. O restaurador tomou a rapaz à sua conta e deu-lhe trabalho e contenção, com tamanho tirocínio que em tempo breve a tarefa se fazia completa. Ou seja, com tamanha assiduidade, com tamanha disciplina o trabalho, ele conseguiu colocar o jovem no caminho reto. E assim, o emissário de cima pediu-lhe colaboração em diversos casos complexos de restauração física e moral, até que um dia o emérito educador, entendido da existência imperfeita na terra, implorou ao administrador angélico a necessária permissão para seguir em companhia dele na direção do céu. O embaixador sublime revistou-o minuciosamente e informou que também ele devia preparar-se com vistas ao grande cometimento. Mostrou-lhes os pés irregulares, os braços deficientes e os olhos defeituosos, e rogou desta vez o reajustasse ele a si mesmo, a fim de elevar-se. Então vejam, meus parceiros, ele então está pedindo para que ele se eleve acima da terra, para que se eleve a outras partes superiores na espiritualidade. E para isso, o embaixador do Pai pediu que ele fosse de uma maneira revisado, e o que ele deveria mudar foi falado para ele, porque ele também tinha dificuldades. Vamos ver o que ele vai fazer diante das suas dificuldades. O disciplinador começou a obra de autoaprimoramento, esperançoso e otimista. Entretanto, o seu antigo martelo lhe feria agora tão rudemente a própria carne que ele, em vez de consertar os pés, os braços e os olhos, caiu a contorcer-se no chão, desditoso e revoltado, proferindo blasfêmias e vomitando injúrias contra Deus e o mundo, quase paralítico e quase cego. Então vejam o que está acontecendo. Ao invés dele se auto-reajustar, ajeitar suas pernas, os seus braços, os seus olhos, ele não conseguiu. Ele não suportou a dor que era esse reajustamento. E,
começou a xingar, meus irmãos. Xingar a espiritualidade, xingar a Deus e ao mundo, segundo nosso irmão Neo Lúcio. Então vejam a dificuldade que ele teve de se reajustar. Ele mesmo não suportara o regime de salvação que aplicara aos outros, e o próprio anjo amigo, ao reencontrá-lo com extrema dificuldade, o identificou tão diferente que se achava. Findo ao longo exame a que se submeteu o infortunado, o mensageiro do Eterno não teve outro recurso senão confiá-lo a outros educadores, para que o reajustamento necessário se fizesse com o mesmo rigor salutar com que funcionara para os outros, a fim de que o notável consertador se aperfeiçoasse convenientemente para então ingressar no paraíso. Então veja, meus amigos, minhas amigas, que mesmo não suportando a dor, ele iria ser submetido aos mesmos reajustamentos que ele fazia com os outros, a fim de que quando ele se suportar essas dores, ele entrar no paraíso. Vejamos o quanto é importante nós passarmos pelas nossas provas da nossa encarnação, sem murmurar, sem reclamar. E muitas vezes nós superestimamos nossas próprias capacidades. Se Deus está colocando algo em nosso caminho, é porque nós suportamos. O Senhor jamais dará um fardo maior do que nós conseguimos carregar. Então é muito importante que você tenha fé no futuro, fé em Deus e prossiga sempre. Vamos continuar. Diante da estranheza que senhorara o ânimo dos presentes, o Senhor concluiu: usemos de paciência e amor em todas as obras de corrigenda e aprendemos a suportar as medidas com que buscamos a melhor posição daqueles que nos cercam. Porque para cada espírito chega sempre um momento em que se deve ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina. Para finalizar, queridos amigos e amigas, o que Jesus quis nos ensinar nesse momento de hoje? Se você tem contato com um próximo e tenta reajustá-lo a seu modo e não se submeteu, você mesmo, ao seu próprio modelo de educação, você está em erro. É necessário que nós ensinemos com muito amor, para que o ensino que vem a nós seja também com muito amor. Esse é o principal ensinamento que o Pai nos traz hoje. E principalmente, meus amigos, que quando nós estivermos aptos e suportarmos os nossos fardos, aí sim nós encontraremos a luz divina. Nós temos apenas um flash da luz, mas não a luz completa. É muito importante que nós nos transformemos para ensinar de uma maneira que possamos transmitir todo o nosso amor e toda a nossa paciência. E assim, além de ensinar, nos reeducar a nós mesmos. Assim também nós iremos alcançar a luz divina que o Senhor nos diz, que nada mais é do que a iluminação do nosso coração com a paz, a harmonia, o respeito, a solidariedade diante do nosso próximo. Se você gostou desse encontro de hoje, compartilhe com um amigo, com uma amiga, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo ilumine nossos corações e assim nós possamos viver em um Brasil
um país de menos guerras e mais paz. Forte abraço e até a próxima.